Olá! Hoje a gente vai dar uma espiada na caixa de ferramentas dos cientistas, sabe? Vamos entender direitinho como a epidemiologia descobre as conexões entre nossas escolhas e a nossa saúde. É um mergulho bem legal em como o conhecimento científico é construído. Todo santo dia a gente vê uma manchete, né? Sobre o que faz bem, o que faz mal. Mas alguém já parou para pensar como é que a ciência prova mesmo essa ligação entre um hábito, uma exposição a alguma coisa e um resultado na saúde? O que está por trás desses números? Então, a resposta para isso está em algumas ferramentas estatísticas bem específicas. Por trás de cada manchete daquelas tem cálculos de associação e hoje a gente vai desmistificar os três principais. Ok, vamos começar do começo. O conceito mais fundamental de todos, que é o ponto de partida para qualquer análise em saúde, o tal do risco. A definição formal diz que risco é a probabilidade de um evento de saúde acontecer. Para ficar mais fácil, pensa que é como a chance de tirar uma bola vermelha de um saco cheio de bola de várias cores. É uma medida de probabilidade, pura e simples. E é isso. Essa é a base de tudo. O risco é o nosso primeiro tijolinho nessa construção. Ele estabelece qual é a chance básica de algo acontecer e serve como a nossa linha de base para todas as outras comparações que vêm depois. Certo. Com essa base estabelecida, a ciência dá o próximo passo lógico, que é comparar. Como é que o risco se comporta em grupos diferentes? É exatamente para isso que existe o risco relativo. O risco relativo, ou RR, como é chamado, faz exatamente o que o nome já diz. Ele compara o risco de um grupo que foi exposto a alguma coisa com o risco de um outro grupo que não foi. É uma comparação direta, um contra o outro. E aqui está o pulo do gato. O risco relativo não é só uma comparação. O número que ele nos dá, na verdade, mede a força da associação. Ou seja, ele quantifica o quão forte é essa ligação entre a exposição e o resultado de saúde. A lógica por trás do cálculo é até bem direta, sabe? Primeiro, os cientistas medem o risco no grupo que foi exposto. Depois, eles medem o risco no grupo que não foi exposto. E, por fim, eles simplesmente dividem um pelo outro. Pronto, tá aí a razão de comparação. Para deixar isso bem concreto, pensa assim, se uma pesquisa chega num risco relativo de 2, o que isso quer dizer? Significa que o risco de ter aquele resultado é 2 vezes maior, é o dobro, no grupo exposto, quando a gente compara com o grupo não exposto. Se fosse 3, seria o triplo, e por aí vai. É uma forma muito clara de entender o tamanho do impacto. Mas a caixa de ferramentas não para por aí, não. Tem uma outra medida muito poderosa, um pouquinho diferente, que os epidemiologistas usam bastante: o Odds Ratio. O Odds Ratio, ou OR ou OO, também compara grupos, só que de um jeito sutilmente diferente. Ele mede a razão das chances, ou odds em inglês, de um evento acontecer. A palavra-chave aqui é chances, que é um cálculo um pouquinho distinto da probabilidade. A gente já vai ver isso. Ah, mas por que precisa de outra ferramenta? Bom, é porque em alguns tipos de estudo, como os chamados estudos de caso-controle, simplesmente não dá para calcular o risco diretamente. Nesses estudos, os cientistas começam com um grupo que já tem a doença e olham para o passado para ver quem foi exposto. Nesse cenário específico, o Odds Ratio é a ferramenta perfeita para estimar a força da associação. Então, qual o ponto crucial aqui? Como a gente diferencia e usa essas três ideias? Vamos juntar tudo agora e colocar lado a lado, para a função de cada um ficar bem clara. Primeiro, vamos cravar a diferença entre risco e odds. Pensa assim, ó. Risco é a chance de algo acontecer num total de possibilidades. Por exemplo, uma chance em 10. Odds, por outro lado, é a razão entre a chance de acontecer contra a chance de não acontecer. Usando o mesmo exemplo, as odds seriam de 1 para 9. Uma pessoa tem, 9 não tem. É uma pequena diferença no cálculo, mas que para a estatística nossa é fundamental. E este quadro ilustra perfeitamente a nossa caixa de ferramentas completa. Olha só, o risco estabelece a chance de base. O risco relativo compara as probabilidades diretamente entre os grupos. E o Odds Ratio compara as odds, sendo a ferramenta ideal para esses estudos de caso-controle. Cada um tem o seu lugar e a sua função específica na ciência. E no fim das contas, é isso que importa. Entender esses termos dá um poder enorme de ler notícias sobre saúde com um olhar muito mais crítico, sabe? De ir além da manchete e realmente entender a ciência que está por trás daquela informação. Então, fica aqui a reflexão. Agora, conhecendo essas ferramentas,
Que notícia ou estudo sobre saúde passa a ser analisado com outros olhos? A ciência fica muito mais interessante quando a gente entende a língua que ela fala.